Título: O Não que Mudou Tudo. Monte Carlo, Hotel Hermitage, 9h45 da noite. O Salão Dourado vibrava com o murmúrio de 300 das mais poderosas fortunas da Europa, quando o silêncio cortou o ar como uma navalha. Martin Sanchez, o homem que nunca tinha ouvido um não em 42 anos de vida, estava petrificado diante da mulher que acabara de destruir o seu ego com uma única palavra. Vera Muniz estava ali, de pé, a tremer, mas imponente como uma deusa da vingança no seu vestido de seda preta. O eco daquele não ainda reverberava pelas paredes de mármore quando 300 pares de olhos se viraram para testemunhar o momento em que o CEO mais intocável da Europa descobriu que há mulheres que não se compram, não se seduzem e definitivamente não se dobram. Mas o que Martin ainda não sabia era que aquela humilhação pública acabara de despertar nele uma obsessão que mudaria as suas vidas para sempre. A luz dourada dos candelabros de cristal baccarat dançava nos ombros nus das mulheres mais elegantes da Europa, criando um espetáculo de sombras e brilho que transformava o salão principal do Hotel Hermitage num palco digno de um conto de fadas moderno. O perfume de rosas brancas importadas do Equador misturava-se com o aroma discreto dos vinhos mais caros do mundo, enquanto o murmúrio de conversas, em 5 línguas diferentes, criava uma sinfonia de poder e sofisticação. Martin Sanchez observava tudo do terraço privado do 20º andar, segurando um copo de uísque escocês de 50 anos, com a mesma naturalidade com que segurava as rédeas do seu império imobiliário. Aos 42 anos, ele era o que as revistas especializadas chamavam de o último magnata romântico. Cabelos castanhos escuros com fios prateados nas têmporas, que só aumentavam o seu charme, olhos verdes que pareciam decifrar os segredos mais íntimos de qualquer pessoa com um único olhar e um sorriso que já tinha selado negócios de milhares de milhões de euros e conquistado corações por toda a Europa. Mas naquela noite, enquanto observava a elite europeia a divertir-se 3 andares abaixo, os seus olhos procuravam apenas uma pessoa: Vera Muniz. Ela estava lá, perto da mesa de aperitivos, a conversar com a esposa do ministro das Finanças de França. O seu vestido preto de seda italiana abraçava cada curva do seu corpo de 38 anos como uma segunda pele, e os seus cabelos castanhos dourados estavam presos num coque baixo que deixava a linha elegante do seu pescoço à mostra. Brincos discretos de diamantes, um presente de Natal que ele lhe dera no ano anterior, alegando ser um reconhecimento pelo trabalho excepcional, capturavam a luz dos candelabros cada vez que ela movia a cabeça. Martin levou o uísque aos lábios e sorriu. 3 anos. Durante 3 anos, ela trabalhou como sua assistente executiva e, em todo esse tempo, manteve uma distância profissional que beirava o glacial. Mas ele via, meu Deus, como ele via! Ele via a forma como ela prendia a respiração quando ele se aproximava demasiado durante as reuniões. Via como os seus olhos escuros se demoravam nos lábios dele quando ele falava. Via o rubor subtil que coloria suas bochechas quando ele elogiava o seu trabalho. Vera Muniz sentia atração por ele. Isso era tão óbvio como o amanhecer sobre o Mediterrâneo. Mas a sua dignidade, o seu profissionalismo e a sua determinação em não ser apenas mais uma conquista do chefe criavam uma barreira que ele ainda não conseguira atravessar. Ainda. Sr. Sanchez, a sua voz chegou-lhe através do discreto intercomunicador no seu ouvido. O embaixador italiano gostaria de o cumprimentar. Mesmo através do pequeno dispositivo eletrônico, a voz de Vera provocava nele uma reação que ele não conseguia controlar completamente. Um tom profundo, ligeiramente rouco, com um sotaque brasileiro que ela nunca conseguira disfarçar totalmente, mesmo depois de 15 anos a viver na Europa. Em 5 minutos, respondeu ele, ajustando o smoking Armani
e verificando o Patek Philippe no seu pulso. 9h15. A noite estava apenas a começar. O elevador privado levou-o diretamente ao salão principal, onde foi imediatamente rodeado pela típica corte de admiradores, bajuladores e interessados que gravitavam em torno da sua fortuna, como planetas a orbitar o Sol. Cumprimentos foram trocados. Negócios foram subtilmente mencionados. Convites para iates e casas de campo foram oferecidos. Mas os olhos de Martim nunca deixaram de seguir a figura elegante de Vera enquanto ela circulava pelo salão, cuidando de todos os detalhes da noite, com a eficiência de um maestro a reger uma orquestra. Ela era perfeita, absolutamente perfeita, e ele desejava-a, não apenas fisicamente, embora o desejo que sentia por ela fosse uma chama constante a arder nas suas veias. Ele desejava-a por completo. Queria quebrar aquelas barreiras profissionais. Queria vê-la perder o controlo. Queria ser o homem capaz de fazer aquela mulher forte e determinada render-se. Martim, caro amigo. A voz estridente de Claude Beaumont, magnata francês de vinhos, interrompeu os seus pensamentos. Que evento magnífico! A sua assistente realmente superou-se desta vez. Vera é excepcional, respondeu Martim, aceitando outro copo de uísque de uma empregada que passava. Em tudo o que faz. Ah, sim, a bela brasileira. Claude sorriu de uma forma que fez os músculos da mandíbula de Martim contraírem-se. Que mulher! Diga-me, ela é apenas uma assistente? A pergunta tinha uma insinuação óbvia, e Martim sentiu uma onda de possessividade percorrê-lo como um raio. Vera não era sua, ainda. Mas a simples ideia de outro homem sequer considerar tocá-la despertava nele instintos primitivos que ele não sabia que possuía. Vera é uma profissional excepcional, respondeu ele, a sua voz carregando um tom de aviso que homens experientes como Claude sabiam reconhecer. E uma mulher que merece o máximo respeito. Claude levantou as mãos num gesto de rendição, mas o seu sorriso persistiu. Claro, claro. Apenas a admirar a sua eficiência e beleza. Devo admitir. Martim terminou o uísque de um só gole. O álcool começou a queimar nas suas veias, misturando-se com a frustração e o desejo que Vera despertara nele durante 3 anos. 3 anos de jogos súbitos, de tensão não resolvida, de noites sem dormir, a imaginar como seria tê-la nos seus braços. Como seria ouvir o seu nome a sair daqueles lábios perfeitos num momento de entrega total. Com licença, murmurou ele, deixando o copo vazio numa mesa próxima. Os seus passos levaram-no diretamente para onde Vera estava, perto das janelas que ofereciam uma vista deslumbrante do porto de Monte Carlo. Ela estava sozinha naquele momento, a verificar algo no seu tablet com a concentração que ele tanto admirava nela. A noite está a ser um sucesso, disse ele, aproximando-se o suficiente para sentir o perfume discreto que ela usava, algo floral e sofisticado, que combinava perfeitamente com a sua personalidade. Vera levantou os olhos do tablet e por um momento, apenas um momento, ele viu algo para além da máscara profissional. Viu a forma como o olhar dela desceu rapidamente pelo seu corpo antes de voltar ao seu rosto. Viu o pulso a acelerar na sua garganta. Viu o leve rubor que ela tentava esconder. Obrigada, Sr. Sanches. Está tudo a correr como planeado. Sr. Sanches. 3 anos, e ela continuava a insistir na formalidade, mesmo quando estavam sozinhos. Mas havia algo na forma como ela pronunciava o seu apelido, uma suavidade quase íntima que fazia cada célula do seu corpo despertar. Martim, corrigiu ele como fazia sempre. Quantas vezes preciso de te pedir para me chamares apenas de Martim? Estamos num evento de trabalho, respondeu ela, mas a sua voz estava ligeiramente rouca. É apropriado manter a formalidade. Apropriado, repetiu ele, dando um passo mais perto. O uísque tinha aquecido o seu sangue, desinibindo a cautela que normalmente mantinha ao pé dela.
Tu sabes o que não é apropriado, Vera? Ela ergueu uma sobrancelha, mas ele notou como os seus dedos se contraíram ligeiramente à volta do tablet. O quê? Fingir que não há nada entre nós. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las, carregadas com 3 anos de frustração e desejo reprimido. Vera ficou imóvel por um momento, os seus olhos ligeiramente abertos. Sr. Sanches, eu... começou ela, mas ele interrompeu-a. Trabalhas comigo há 3 anos. 3 anos a ser a mulher mais importante da minha vida profissional. 3 anos a tentar ignorar isto. Ele gesticulou entre eles. Esta ligação que existe entre nós. Não há nenhuma ligação, disse ela, mas a sua voz tremia. Há uma relação de trabalho baseada em respeito mútuo e profissionalismo. Martin sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos, carregado de uma intensidade perigosa. Profissionalismo. Voltas sempre a essa palavra. Ele deu outro passo, e agora estava perto o suficiente para ver as pequenas manchas douradas nos seus olhos castanhos, perto o suficiente para contar cada uma das suas pestanas, perto o suficiente para ouvir a mudança na sua respiração. Sabes o que eu acho do teu profissionalismo, Vera? Ela engoliu em seco, mas manteve o queixo erguido. O quê? Acho que é uma desculpa. A sua voz era baixa, íntima, perigosa. Acho que é a tua forma de te protegeres do que sentes por mim. Não sinto nada além de respeito profissional, sussurrou ela, mas as suas palavras careciam de convicção. Mentes. Ele levantou a mão, os seus dedos quase a tocar no rosto dela. Os teus olhos dizem-me outra coisa. A tua respiração diz-me outra coisa. O teu corpo diz-me outra coisa. Vera deu um passo para trás, mas as suas costas encontraram a parede de vidro. Sr. Sanches, por favor. Martin, corrigiu ele novamente, desta vez com uma autoridade que raramente usava com ela. Diz o meu nome. Eu não vou. Diz. A sua mão finalmente tocou no rosto dela. Os seus dedos a traçar a linha da sua mandíbula, com uma gentileza que contrastava com a intensidade nos seus olhos. Só uma vez. Quero ouvir o meu nome a sair dos teus lábios. Por um momento, Vera pareceu derreter sob o seu toque. Os seus olhos fecharam-se, a sua respiração acelerou, e Martin sentiu uma onda de triunfo. Finalmente, ela ia baixar a guarda. Martin, sussurrou ela, e o nome soou como uma carícia nos seus ouvidos. Isso mesmo, murmurou ele, inclinando-se mais perto. Sabes o que eu quero, Vera? Sabes há quanto tempo espero por isto? Mas então, como se tivesse acordado de um transe, Vera abriu os olhos abruptamente. A vulnerabilidade tinha desaparecido, substituída por uma determinação firme que ele conhecia bem. Para. A sua voz estava firme novamente. Para agora. Por quê? Ele não se afastou. Talvez até se tenha aproximado mais, o seu corpo quase a tocar no dela. Por que continuar a fingir que não queres isto tanto como eu? Porque eu tenho o meu amor próprio, respondeu ela, tentando afastar-se, mas sem saber para onde ir. Porque não me vou tornar em mais uma das tuas conquistas. Não és uma conquista qualquer, disse ele, a sua voz cheia de sinceridade. Tu és... O quê? Vera interrompeu-o, os seus olhos a brilhar com uma emoção que ele não conseguia identificar. O que sou eu, Martin? A tua empregada? A tua subordinada? A mulher que decides que desejas, porque é a única que não se atira aos teus pés? A verdade, crua nas suas palavras, atingiu-o como um soco no estômago. Mas o uísque no seu sangue e 3 anos de frustração impediram-no de recuar. És a mulher que eu desejo, disse ele, a sua mão movendo-se para a cintura dela. A única mulher que eu realmente desejo. Não! Vera tentou empurrá-lo, mas ele era mais forte. Não faças isto. Fazer o quê? Admitir finalmente o que existe entre nós? Não existe nada entre nós, ela quase gritou, mas manteve a voz baixa o suficiente para não chamar a atenção. Estás bêbado e a confundir poder com... Ela não terminou a frase porque os lábios dele encontraram os dela. O beijo foi intenso, desesperado, carregado com 3 anos de tensão reprimida. Por um momento,
apenas um momento, Vera correspondeu. Os seus lábios a amolecerem sob os dele, as suas mãos a encontrarem as lapelas do seu smoking. Mas então, a realidade atingiu-a como uma onda fria. Estavam num evento público. Ele estava bêbado. Ela era sua empregada. E, mais importante, ele estava a forçar algo que ela não tinha permitido. Não! O grito saiu da sua garganta com uma força que surpreendeu ambos. Alto o suficiente para cortar todas as conversas no salão. Alto o suficiente para fazer 300 cabeças virarem-se na direção deles. Alto o suficiente para ecoar pelas paredes de mármore como o som de um tiro. Martin afastou-se imediatamente, os seus olhos arregalados pelo choque. Vera estava a tremer, uma mão pressionada contra os lábios, a outra a empurrá-lo. O silêncio no salão era ensurdecedor. 300 pares de olhos. Magnatas, embaixadores, ministros, celebridades, todos a olhar para eles. Alguns com choque, outros com curiosidade mórbida, muitos com aquela expressão de quem acabara de testemunhar o escândalo do ano. Martin Sanchez, o homem que controlava milhares de milhões de euros, que nunca tinha sido publicamente desafiado ou humilhado, estava ali de pé como um menino de escola repreendido, com o batom da sua assistente ainda a marcar os seus lábios e o eco do não dela a reverberar nos seus ouvidos. Vera, começou ele, a sua voz a sair mais alta do que pretendia no silêncio do salão. Não, repetiu ela, desta vez mais baixo, mas com uma firmeza que cortou mais fundo do que o grito. Simplesmente não. Ela afastou-se da parede, ajeitou o vestido com mãos trêmulas, ergueu o queixo com uma dignidade que fez metade dos homens presentes sentir inveja e desejo ao mesmo tempo, e caminhou em direção à saída com passos firmes. Martin ficou ali, sozinho, com 300 pares de olhos ainda fixos nele. Podia ouvir os murmúrios a começar. Podia imaginar as manchetes dos jornais no dia seguinte. Podia visualizar os vídeos que alguém certamente gravara a serem partilhados nas redes sociais. Mas nada disso importava. O que importava era a revelação que o acabara de atingir com a força de um furacão. Pela primeira vez em 42 anos da sua vida, uma mulher tinha-lhe dito não. E não só isso, ela fizera-o da forma mais pública e humilhante possível. E que Deus o perdoasse, em vez de se sentir humilhado ou irritado, ele sentia-se intrigado, excitado, obcecado. Vera Muniz acabara de fazer algo que nenhuma mulher na sua vida tinha feito. Ela o tinha rejeitado, completamente, publicamente, sem deixar espaço para dúvidas ou segundas interpretações. Enquanto saía do salão, sob o peso de 300 olhares julgadores, Martin Sanchez sorriu pela primeira vez naquela noite. A caça tinha começado, e ele seria o predador mais paciente e determinado que Vera Muniz já encontrara. Porque agora ele sabia a verdade. Ela não era apenas a mulher que ele desejava, era a mulher que ele precisava de conquistar. Barcelona, Torre Sanchez, gabinete executivo, 7 da manhã. A cidade ainda despertava sob o sol dourado do Mediterrâneo quando Martin chegou ao 42º andar da Torre Sanchez, o arranha-céus de vidro e aço que dominava o horizonte de Barcelona como um monumento ao seu império. Tinha dormido apenas 2 horas, mas o seu fato Armani estava impecável, o seu cabelo perfeitamente penteado, e a sua expressão revelava apenas a determinação glacial que o tornara o magnata mais temido e respeitado da Europa. Mas por dentro, uma tempestade silenciosa consumia cada fibra do seu ser. Não. A palavra ainda ressoava na sua mente como um mantra obsessivo. Não apenas o que ela dissera, mas como o dissera. A força, a convicção, a dignidade absoluta, enquanto 300 pessoas assistiam à sua humilhação pública. Martin serviu-se de um café expresso na máquina italiana de 15.000 euros instalada no seu gabinete privado
e caminhou até a parede de vidro que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Lá embaixo, Barcelona fervilhava com 8 milhões de pessoas a seguir as suas rotinas matinais, completamente alheias ao facto de que o homem que as observava das alturas acabara de descobrir algo perturbador sobre si mesmo. Ele estava obcecado, não apenas interessado, não apenas atraído, obcecado, com uma intensidade que o assustava e excitava ao mesmo tempo. O som do elevador privado a chegar ao seu andar fez os seus músculos contraírem-se. 8h30. Vera chegava sempre pontualmente, nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. Mesmo depois da noite anterior, os seus passos no corredor de mármore eram inconfundíveis. Saltos de 7 centímetros, passos firmes e determinados. O ritmo de uma mulher que nunca mostrava fraqueza ou hesitação. Martim fechou os olhos por um momento, permitindo-se imaginar aquelas pernas longas, aquelas ancas a moverem-se sob o tecido dos seus eternos fatos de alfaiate impecáveis. 3 batidas na porta. Sempre 3. Firmes, profissionais. Entra. Vera apareceu no limiar da porta como uma aparição saída dos seus sonhos mais torturantes. Fato cinzento chumbo de corte perfeito, cabelo preso num coque baixo impecável, maquilhagem discreta que realçava os seus olhos castanhos, sem exagero. Nenhum sinal do que acontecera na noite anterior, exceto por uma rigidez quase imperceptível nos seus ombros. Bom dia, Sr. Sanches, disse a sua voz profissionalmente neutra. Trouxe a agenda do dia e os relatórios que pediu ontem. Sr. Sanches, novamente, como se a intimidade forçada da noite anterior nunca tivesse ocorrido. Vera. Ele virou-se lentamente, estudando cada detalhe da sua expressão. Precisamos de falar sobre ontem à noite. Ela pousou os documentos na mesa de mogno maciço sem se aproximar dele. Não há nada para falar. Foi um mal-entendido causado pelo álcool. Está esquecido. Esquecido. Martim repetiu a palavra, saboreando o seu sabor amargo. Achas mesmo que eu consigo esquecer? Acho que pode escolher esquecer, respondeu ela, finalmente levantando os olhos para encontrar os dele. Como eu escolhi. Mas ele viu a verdade por trás da máscara profissional. Viu a tensão nos seus ombros, a forma como os seus dedos se contraíram ligeiramente, o pulso acelerado na sua garganta. Vera não tinha esquecido nada, tal como ele. A sua primeira reunião é às 10 com os investidores japoneses, continuou ela, ignorando completamente o que ele acabara de dizer. Depois, almoço com o presidente da Câmara às 12h30 e às 3, a reunião com o conselho sobre o projeto de Ibiza. Martim não ouviu uma única palavra. Estava hipnotizado pela forma como os seus lábios se moviam, os mesmos lábios que tinham respondido ao seu beijo por um precioso momento antes da rejeição devastadora. Vera, disse ele, a sua voz mais baixa, mais íntima. Olha para mim. Ela parou de falar sobre a agenda, mas não levantou os olhos dos documentos. Olha para mim, repetiu ele, desta vez com a autoridade que comandava salas de reuniões e fechava negócios de milhares de milhões. Lentamente, muito lentamente, ela ergueu o rosto, e no momento em que os seus olhos se encontraram, Martim viu tudo o que ela estava a tentar esconder. Desejo, confusão, medo e algo mais. Algo que fez o seu coração acelerar perigosamente. Vulnerabilidade. Eu estava bêbado ontem à noite, admitiu ele, dando um passo em direção à mesa que os separava. Mas não estava enganado sobre o que existe entre nós. Não existe nada entre nós, sussurrou ela. Mas as suas palavras careciam da convicção da noite anterior. Então por que estás a tremer? Vera olhou para as suas próprias mãos e percebeu que ele tinha razão. Os seus dedos tremiam ligeiramente enquanto segurava os documentos. Rapidamente, pousou-os na mesa e cruzou os braços sobre o peito. Estou a tremer de raiva, mentiu ela, por ter sido desrespeitada pelo meu chefe em frente a 300 pessoas. Desrespeito.
Martim experimentou a palavra, sentindo-se genuinamente envergonhado pela primeira vez. Tens razão. Eu desrespeitei-te e peço desculpa. A sinceridade na sua voz apanhou-a de surpresa. Vera piscou os olhos, claramente não esperando um pedido de desculpas. Começou ela, mas ele interrompeu-a. Mas não peço desculpa por te desejar, continuou ele, contornando lentamente a mesa. Não peço desculpa por passar 3 anos a querer conhecer a mulher por trás da máscara profissional. E definitivamente, não peço desculpa por finalmente ter tido a coragem de tentar. Coragem? Vera deu um passo para trás quando ele se aproximou. Chamas coragem a forçar um beijo na tua empregada? Não. A sua voz era baixa, perigosamente sedutora. Chamo coragem a admitir finalmente que não és apenas a minha empregada. És a mulher que me tem tirado o sono durante 3 anos. Vera engoliu em seco, as suas costas a encontrarem a estante de livros encadernados em couro que ocupava uma parede inteira do gabinete. Sr. Sanches, Martim. Ele estava perto o suficiente para sentir o seu perfume, o mesmo aroma floral e sofisticado que o atormentara durante toda a noite. Quantas vezes preciso de pedir? És o meu chefe, sussurrou ela, como se estivesse a lembrar-se de algo importante. Há uma hierarquia, regras, protocolos. Esquece as regras por um momento, murmurou ele, levantando uma mão para tocar no rosto dela. Esquece os protocolos, esquece tudo, exceto isto. Os seus dedos desenharam a linha da sua mandíbula com uma delicadeza reverente. O que sentes quando eu te toco assim? Vera fechou os olhos e, por um momento, a sua máscara profissional escorregou completamente. A sua respiração acelerou, os seus lábios entreabriram-se e um suspiro quase inaudível escapou da sua garganta. Sinto, começou ela, a sua voz mal um sussurro. O quê? Martim inclinou-se mais perto, os seus lábios quase a tocar na orelha dela. Diz-me, sinto que estou a cometer um erro, respondeu ela, abrindo os olhos abruptamente e afastando-se do seu toque. Um erro que pode destruir a minha carreira. Ou pode ser o início de algo extraordinário, respondeu ele, mas não tentou tocá-la novamente. Para ti, talvez. Vera endireitou os ombros. A máscara profissional voltou ao seu lugar, como uma armadura. Para mim, seria apenas mais uma história sobre uma assistente que se envolveu com o chefe e perdeu tudo. A verdade, nas suas palavras, atingiu-o como um soco no estômago. Era isso. Era exatamente isso que ela temia. E que Deus o perdoasse, ele nunca parara para considerar as consequências que uma relação entre eles teria especificamente para ela. Vera. Não. Ela levantou uma mão, impedindo-o de se aproximar. Não vou ser mais uma notícia nos tabloides. Não vou ser sussurrada nos corredores, como a brasileira que seduziu o chefe. Não vou sacrificar 15 anos de uma carreira construída com muito suor e dignidade por alguns momentos de prazer. E se não forem apenas alguns momentos? A pergunta surgiu antes que ele pudesse detê-la, carregada de uma sinceridade que o surpreendeu a ele mesmo. E se for algo real? Vera olhou para ele por um longo tempo, e ele viu algo a mover-se por trás dos seus olhos. Esperança, talvez. Ou desejo. Mas então ela abanou a cabeça. Homens como tu não se apaixonam por mulheres como eu, disse ela, a sua voz cheia de uma tristeza que ele não esperava. Homens como tu divertem-se conosco e depois passam para a próxima conquista. Não me conheces tão bem como pensas. Conheço homens poderosos, retorquiu ela. Trabalhei para eles durante anos. Sei como operam. Martim sentiu uma onda de frustração, misturada com algo mais profundo. Uma necessidade desesperada de provar que ela estava errada sobre ele. Então deixa-me provar que estás errada. Como? A simples pergunta apanhou-o de surpresa. Como exatamente ele provaria que as suas intenções eram diferentes? Como convenceria uma mulher inteligente e experiente
de que ele não era apenas mais um chefe predador atrás da sua subordinada. A resposta veio como uma revelação. Ele iria cortejá-la, adequadamente, pacientemente, como ela merecia. Janta comigo, disse ele. Não, não como chefe e empregada, continuou ele, ignorando a rejeição imediata. Como um homem que admira uma mulher e gostaria de a conhecer melhor. A resposta continua a ser não. Por quê? Porque eu sei como estas coisas acabam, respondeu ela. Mas ele ouviu a hesitação na sua voz. E se eu te garantir que acabará exatamente como tu queres? Vera riu, mas não havia humor no som. Nenhum homem pode garantir isso. Então deixa-me ser o primeiro. O silêncio estendeu-se entre eles, carregado de tensão e possibilidades inexploradas. Martim podia ver a batalha interna refletida no rosto de Vera, o desejo a lutar contra a prudência, a atração a lutar contra o medo. Preciso de trabalhar, disse ela, finalmente desviando o olhar. É tudo. Vais apenas fingir que esta conversa nunca aconteceu? É exatamente o que vou fazer, confirmou ela, caminhando em direção à porta. Porque é a coisa inteligente a fazer. Vera. A sua voz deteve-a quando a sua mão estava no puxador. Podes fingir que não sentes nada. Podes manter as tuas barreiras profissionais. Podes tratar-me apenas como o teu chefe. Mas não podes impedir-me de sentir o que sinto por ti. Ela não se virou. Mas ele viu como os seus ombros se contraíram ligeiramente. E o que sente, Sr. Sanches? A formalidade no tratamento deveria tê-lo irritado. Em vez disso, apenas aumentou a sua determinação. Obsessão, admitiu ele. A sua honestidade crua a ressoar no gabinete silencioso. Obsessão por uma mulher que é forte o suficiente para me dizer não, inteligente o suficiente para me desafiar, e bonita o suficiente para me tirar o sono todas as noites. Vera permaneceu imóvel por um longo tempo, e quando finalmente falou, a sua voz era tão baixa que ele mal a ouviu. Obsessão não é amor, Sr. Sanches. É apenas o ego ferido de um homem que sempre conseguiu o que queria. Então ela abriu a porta e saiu, deixando-o sozinho com o eco das suas palavras e a fragrância persistente do seu perfume. Martim ficou ali por muito tempo, a olhar para a porta fechada. Ela estava errada. Tinha de estar errada. O que ele sentia não era apenas ego ferido ou o desejo de conquistar o inconquistável. Era algo mais profundo, mais perigoso. E ele iria prová-lo, mesmo que levasse o resto da sua vida. Caminhando para a sua mesa, ele abriu o seu laptop e começou a escrever um e-mail. Não para Vera. Ela claramente não estava pronta para uma comunicação direta, mas para a florista mais exclusiva de Barcelona. Se ela queria ser cortejada adequadamente, então ele a cortejaria como nenhuma outra mulher jamais fora cortejada. E quando ele terminasse, ela saberia exatamente o que significava ser desejada por Martim Sanches. O primeiro movimento no jogo mais importante da sua vida acabara de começar. 2 semanas depois. Santorini, Grécia. Vila Poseidon. 6 da tarde. As flores chegavam todas as manhãs às 8 em ponto. Orquídeas raras às segundas-feiras. Rosas brancas do Equador às terças. Peônias japonesas às quartas. Lírios brancos franceses às quintas. E às sextas, um arranjo misto tão deslumbrante que toda a recepção da Torre Sanches parava para o admirar. Vera tentou ignorá-las. Tentou tratá-las como mais um aspecto do trabalho, instruindo a recepcionista a distribuí-las pelos andares ou a doá-las ao hospital infantil próximo. Mas era impossível não notar a perfeição de cada pétala, a fragrância que enchia o seu escritório durante horas, ou o pequeno e elegante cartão que acompanhava cada entrega. Para a mulher mais extraordinária que já conheci, M, a tua força inspira-me. M, mereces toda a beleza do mundo. M, nunca demasiado assertivo. Nunca invasivo ou inapropriado. Apenas pequenos lembretes de que Martim Sanches não se tinha esquecido nem se tinha rendido. Assim como os presentes discretos que apareciam na sua mesa.
um livro de poesia de Neruda em espanhol. Ela mencionara uma vez, anos atrás, que admirava o poeta. Uma caneta Montblanc Vintage. Ela usava sempre canetas comuns, mas ele notara como ela apreciava a caligrafia elegante. Um lenço de cachemira da cor exata dos seus olhos. Ele observara que ela sentia sempre frio no escritório com ar-condicionado. E agora isto. Vera olhou pela janela da vila mais luxuosa de Santorini, onde as águas azul turquesa do mar Egeu se estendiam até ao infinito sob um pôr do sol que pintava o céu em tons de dourado e coral. A brisa do Mediterrâneo trazia o aroma de jasmim e sal marinho, enquanto as casas brancas da ilha brilhavam como pérolas engastadas na rocha vulcânica. Uma viagem de negócios urgente, dissera ele. O investidor grego só nos pode receber em Santorini. É essencial para o projeto do resort nas ilhas. Ela devia ter desconfiado. Devia ter percebido que nenhuma reunião de negócios realmente importante ocorreria numa vila privada com vista para o pôr do sol mais romântico da Europa. Mas a proposta era legítima. Os documentos estavam todos corretos. Os contratos eram reais. E o projeto do resort de luxo nas ilhas gregas era, de facto, uma prioridade da empresa. Havia apenas um pequeno detalhe que Martim omitira. O investidor cancelara à última hora. Senhorita Muniz! A voz do mordomo grego trouxe-a de volta ao presente. O Sr. Sanches solicita a sua presença no terraço em 10 minutos. Vera suspirou, verificando o seu reflexo no espelho veneziano da suíte que ocupava. Mesmo numa ilha grega, mesmo numa situação que fora claramente orquestrada, ela mantinha o seu padrão profissional. Blusa de seda branca, saia lápis cinzenta, cabelo preso num coque baixo, como uma armadura contra os sentimentos confusos que Martim despertava nela. Que Deus a perdoasse, as 2 semanas de cortejo subtil estavam a funcionar. Não eram apenas as flores ou os presentes. Era a mudança nele, a paciência, o respeito, a forma como ele parara completamente de tentar forçar momentos íntimos, optando por uma sedução mais sofisticada que a estava lentamente a enlouquecer. Martim estava no terraço quando ela chegou. Encostado à varanda de mármore branco com um copo de vinho na mão, vestindo uma camisa de linho branca que o vento moldava contra o seu torso definido. O sol poente criava reflexos dourados no seu cabelo e realçava a linha forte da sua mandíbula. Ele estava absolutamente deslumbrante. Vera, disse ele, virando-se ao ouvi-la aproximar-se. Estás linda. Onde está o Sr. Dimitriot? Perguntou ela, ignorando o elogio e mantendo o foco na razão profissional de estar ali. Martim deu um gole no vinho, os seus olhos verdes nunca deixando o rosto dela. Dimitriot teve de cancelar. Problema familiar urgente. Entendo. Vera cruzou os braços sobre o peito, a postura defensiva que ele aprendera a reconhecer. Quando é o próximo voo para Barcelona? Amanhã à tarde. Há voos esta noite. Não há pressa, disse ele, pousando o copo numa mesa de ferro forjado. Já estamos aqui. Por que não aproveitar? Porque não estou aqui para aproveitar, respondeu ela. Estou aqui a trabalho. E se eu dissesse que podíamos misturar trabalho com prazer? Eu diria que é uma má ideia. Martim sorriu. Um sorriso lento e sedutor que fez o coração de Vera acelerar contra a sua vontade. Sempre foste tão cautelosa. A cautela trouxe-me até aqui. E onde exatamente é aqui? Ele deu um passo na direção dela, mas parou a uma distância respeitosa. Uma mulher brilhante, bem-sucedida, admirada por todos que a conhecem, mas sozinha. Não estou sozinha, mentiu ela. Quando foi a última vez que te permitiste sentir algo além da responsabilidade profissional? A pergunta atingiu-a mais fundo do que ela queria admitir. Quando fora, exatamente? Quando fora a última vez que ela baixara a guarda, se permitira ser vulnerável, sentira o tipo de desejo devastador que Martim despertava nela? Isso não é da tua conta, sussurrou ela. Tens razão, concordou ele, surpreendendo-a.
Não é da minha conta. Assim como não é da tua conta que eu não consigo dormir a pensar em ti, que acordo todas as manhãs a imaginar como seria começar o dia ao teu lado, que passo o dia todo a procurar desculpas para te chamar ao meu gabinete só para te poder ver por alguns minutos. Vera sentiu que lhe faltava o ar. Martim, disseste o meu nome, observou ele, a sua voz a tornar-se mais rouca. Finalmente disseste o meu nome. Ela percebeu que era verdade. Pela primeira vez em 2 semanas, a formalidade tinha escorregado. Foi um lapso, murmurou ela. Foi honestidade, retorquiu ele. Tão honesta como a forma como estás a olhar para mim agora. Como estou a olhar para ti? As palavras saíram mais íntimas do que ela pretendia. Como se quisesses beijar-me tanto como eu quero beijar-te. O ar entre eles estava carregado de eletricidade. Vera podia sentir a força magnética que emanava dele. A mesma força que a atraíra desde o primeiro dia de trabalho, 3 anos antes. Mas desta vez, havia algo diferente na sua abordagem. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas uma intensidade contida que a estava lentamente a destruir. Não devíamos, sussurrou ela, mesmo dando um passo inconsciente na direção dele. Por que não? Por quê? Começou ela. Mas as razões que sempre pareceram tão claras, agora pareciam nebulosas. Porque vai complicar tudo. Algumas complicações valem a pena, disse ele, levantando uma mão para tocar no rosto dela. E tu, Vera Muniz, vales qualquer complicação. Desta vez, quando ele a tocou, ela não se afastou. Os seus olhos fecharam-se e ela permitiu-se sentir a carícia suave dos seus dedos contra a sua pele. Não me conheces, sussurrou ela. Não de verdade. Então deixa-me conhecer-te. A outra mão dele encontrou a sua cintura, puxando-a gentilmente para mais perto. Deixa-me descobrir quem é a Vera Muniz, quando não está a ser a minha assistente perfeita. E se não gostares do que encontrares? Impossível. A convicção na sua voz quase a fez render-se. Vera abriu os olhos e encontrou-o a olhar para ela com uma intensidade que fez as suas pernas tremerem. Martim, começou ela. Mas não sabia como terminar a frase. Diz-me para parar, murmurou ele, inclinando o rosto na direção do dela. Se não queres isto, diz-me para parar, e eu pararei. Mas ela não disse nada. Não conseguia, porque a verdade era que ela queria isto. Ela queria-o. Negava-o há 3 anos. 3 anos a lutar contra a atração mais forte que já sentira na sua vida. Quando seus lábios finalmente encontraram os dela, foi diferente do beijo forçado em Mônaco. Este foi suave, interrogativo, respeitoso. Um pedido em vez de uma exigência. E ela respondeu. Os seus braços ergueram-se à volta do pescoço dele. Os seus dedos enterraram-se no seu cabelo sedoso, e ela permitiu-se derreter contra o corpo sólido com que sonhara secretamente por tanto tempo. O beijo aprofundou-se lentamente. Uma exploração mútua, carregada com 3 anos de tensão reprimida. Martim segurou-a como se ela fosse algo precioso e frágil. As suas mãos a percorrerem as suas costas com uma reverência que fez as lágrimas ameaçarem os seus olhos. Quando finalmente se separaram, estavam ambos sem fôlego. Vera, sussurrou ele contra os lábios dela, a sua testa encostada na dela. Eu sei, sussurrou ela de volta. Eu sei. Eles permaneceram assim por um longo tempo, abraçados enquanto o sol se punha sobre o mar Egeu, pintando o céu em tons de rosa e lilás. Janta comigo, pediu ele, a sua voz rouca de emoção. Não como chefe e empregada, mas como um homem e uma mulher que acabaram de descobrir algo extraordinário. Vera sabia que devia dizer não. Sabia que cada momento que passava nos braços dele a levaria mais fundo em território perigoso. Mas quando olhou para os seus olhos verdes, viu algo que a fez hesitar. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade real, crua, honesta. Martim Sanchez, o homem que comandava impérios e nunca mostrava fraqueza, estava a expor-se completamente a ela.
E isso mudava tudo. Só o jantar, disse ela finalmente. Só o jantar, concordou ele. Mas o sorriso nos seus lábios prometia muito mais. A mesa tinha sido preparada no jardim da vila, iluminada por centenas de velas flutuantes em recipientes de vidro e rodeada por buganvílias em flor. O aroma de cordeiro na grelha e especiarias mediterrânicas misturava-se com o perfume das flores e o sal do mar. Era a cena mais romântica que Vera já vira. Planeaste tudo isto, disse ela, aceitando o copo de vinho que ele lhe ofereceu. Eu esperava que finalmente dissesses que sim, admitiu ele, e quando o fizesses, queria que fosse perfeito. E se eu tivesse insistido em voltar para Barcelona esta noite? Então eu teria cancelado tudo e teria ido contigo. Ele sentou-se na cadeira oposta, mas inclinou-se para a frente, cortando a distância entre eles. Porque onde quer que tu estejas, é onde eu quero estar. Era uma declaração perigosa, cheia de promessas que Vera não tinha a certeza de que ele pudesse cumprir. Mas naquela noite, sob as estrelas gregas e o efeito hipnótico dos seus olhos, ela decidiu acreditar. Diz-me algo sobre ti que mais ninguém sabe, disse ela, bebendo um gole de vinho. Martim sorriu. Direta ao assunto. Disseste que me querias conhecer. Funciona nos dois sentidos. Ele permaneceu em silêncio por um momento, rodando o copo entre os dedos. Tenho medo da solidão, disse ele finalmente. Acordo todas as manhãs numa cama king size, num apartamento de 500 metros quadrados. E por alguns segundos, antes de me lembrar de quem sou e do que preciso de fazer, sinto um vazio tão profundo que me assusta. A honestidade crua da sua confissão apanhou-a desprevenida. Por que me estás a dizer isto? Porque contigo, pela primeira vez em anos, esse vazio desaparece completamente. Vera sentiu algo a mover-se no seu peito. Algo perigoso e avassalador, que ela passara anos a evitar. A tua vez, disse ele. Diz-me algo que mais ninguém sabe. Ela hesitou, mas a vulnerabilidade que ele mostrara merecia reciprocidade. Tenho medo de não ser suficiente, admitiu ela. Que não importa o quanto eu trabalhe ou o quanto eu consiga, serei sempre apenas a assistente brasileira na cabeça das pessoas. Para mim, disse Martim, a sua voz cheia de sinceridade, és a mulher mais impressionante que já conheci. E isso não tem nada a ver com o teu trabalho. As lágrimas que Vera vinha segurando finalmente ameaçaram transbordar. Ninguém nunca lhe dissera algo assim. Ninguém nunca vira para além da sua competência profissional para ver a mulher insegura por baixo. Não chores, disse ele suavemente, estendendo a mão sobre a mesa para tocar na dela. És extraordinária, Vera. E está na hora de começares a acreditar nisso. O jantar continuou por horas. A conversa a fluir entre eles como nunca antes. Falaram de sonhos, medos, ambições, desilusões. Martim falou sobre a pressão de carregar o legado da família, sobre as noites solitárias no topo do mundo corporativo. Vera falou sobre deixar o Brasil aos 23 anos, sobre construir uma carreira num país estrangeiro, sobre a luta constante para provar o seu valor. E com cada palavra trocada, com cada sorriso partilhado, com cada momento de conexão genuína, as defesas de Vera foram se desmoronando pouco a pouco. Quando finalmente se levantaram da mesa, era quase meia-noite. Obrigada, disse ela quando ele a acompanhou até a porta da sua suíte. Por quê? Por me veres de verdade. Martim parou em frente à porta, os seus olhos a procurar os dela, na luz suave do corredor. Vera, disse ele, a sua voz cheia de uma emoção que ela nunca ouvira antes. Posso dizer uma coisa? Ela assentiu. Estou apaixonado por ti. E não é uma obsessão, ou ego ferido, ou o desafio da conquista. És tu. A mulher forte que me desafia, a pessoa gentil que cuida de todos à sua volta, a mulher inteligente que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Vera sentiu o mundo a parar à sua volta. Martim, não precisas de dizer nada agora, interrompeu ele gentilmente. Só queria que soubesses.
Ele inclinou-se para beijar a sua testa, um gesto terno e respeitoso que quase a desfez por completo. Boa noite, Vera. Boa noite, sussurrou ela. Mas quando ele começou a afastar-se, algo dentro dela quebrou. 3 anos de resistência, 3 anos de negação, 3 anos a lutar contra o que o seu coração sabia ser verdade. Martin, a sua voz deteve-o. Ele virou-se. Fica, sussurrou ela, mal conseguindo acreditar nas palavras que saíam da sua boca. Por favor, fica comigo. Os seus olhos arregalaram-se de surpresa e esperança. Vera, tens a certeza? Ela suspirou, estendendo-lhe a mão. Tenho medo do que isto significa. Tenho medo das consequências. Mas tenho mais medo de passar o resto da minha vida a perguntar-me: e se? Martin pegou na sua mão, entrelaçando os seus dedos nos dela. Então não nos vamos perguntar: e se? Disse ele, seguindo-a para dentro da suíte. Vamos descobrir o que é. E quando a porta se fechou atrás deles, Vera finalmente parou de lutar contra o inevitável. Ela estava a apaixonar-se por Martin Sanches. E pela primeira vez em 3 anos, isso não a assustava. Isso libertava-a. 1 mês depois. Paris, França. Hotel Plaza Athénée. 11 da noite. A chuva batia suavemente contra as janelas da suíte imperial, enquanto Vera observava as luzes da Torre Eiffel a piscar à distância, o seu reflexo dourado a dançar sobre as águas escuras do Sena. Ela usava apenas uma camisa de seda branca de Martin, que lhe chegava até meio das coxas, o seu cabelo solto a cair sobre os ombros, em ondas naturais que ele adorava entrelaçar entre os dedos. As últimas 4 semanas tinham sido um sonho acordado. Depois de Santorini, mantiveram uma discrição absoluta no escritório. Ele ainda era o CEO imponente, e ela a assistente impecável. Mas agora havia olhares cheios de promessas, sorrisos secretos partilhados em reuniões e a tensão deliciosa de saber que, quando saíssem daquele ambiente profissional, pertenciam completamente um ao outro. Martin fora incrivelmente cuidadoso em protegê-la de quaisquer suspeitas ou boatos. Encontros discretos em restaurantes exclusivos, longe do circuito empresarial. Fins de semana na sua propriedade privada na Costa Brava. Noites íntimas no seu apartamento privado que poucos conheciam. E Paris. Paris fora a cereja no topo do bolo. Oficialmente, estavam ali para a Conferência Internacional de Investimentos Imobiliários. Na prática, Martin reservara a suíte mais romântica do hotel mais elegante da cidade para mostrar a Vera o que significava ser cortejada por um homem verdadeiramente apaixonado. No que estás a pensar? A sua voz profunda chegou-lhe da sala de estar, onde ele terminava uma chamada com investidores asiáticos. Em como a minha vida mudou completamente em 30 dias, respondeu ela, sem se virar da janela. Ouviu-o aproximar-se. Sentiu o calor do seu corpo quando ele a envolveu por trás, os seus braços a cruzarem-se sobre o seu abdômen e a puxá-la contra o seu peito nu. Espero que para melhor, murmurou ele contra a sua orelha, depositando um beijo suave no seu pescoço. Inacreditavelmente melhor, admitiu ela, encostando a cabeça no ombro dele. Às vezes acordo a pensar que vou descobrir que foi tudo um sonho. Então deixa-me provar que é real, disse ele, virando-a nos seus braços até ficar de frente para ele. Mesmo depois de 1 mês juntos, a visão de Martin ainda a deixava sem fôlego. Cabelo despenteado pelos seus dedos, olhos verdes escurecidos pelo desejo, a linha definida do seu torso que ela memorizara com as suas mãos e lábios. Como pretendes fazer isso? Perguntou ela, levantando as mãos para traçar os músculos do seu peito. Em resposta, ele ergueu-a sem esforço e levou-a para a cama king size, coberta de pétalas de rosa branca. Uma surpresa romântica que ele preparara enquanto ela tomava banho. Pretendo passar a noite toda a lembrar-te o quão real isto é, murmurou ele, deitando-a gentilmente sobre os lençóis de seda.
O que se seguiu foi uma sinfonia de sussurros íntimos, carícias reverentes e a conexão mais profunda que Vera já experimentara. Martim fez amor com ela, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, alternando entre uma paixão avassaladora e uma ternura que a fez chorar de emoção. Quando finalmente descansaram, entrelaçados entre os lençóis desarrumados e rodeados pelo aroma suave das rosas, Vera percebeu que havia algo diferente naquela noite, uma intensidade emocional que ia além do físico. Martim, sussurrou ela, traçando círculos preguiçosos no seu peito. O que vai acontecer conosco quando voltarmos para Barcelona? Sentiu os músculos dele contraírem-se ligeiramente sob o seu toque. O que queres que aconteça? Não sei, admitiu ela. Esta bolha que criamos é perfeita, mas não podemos viver em viagens eternas e encontros secretos. Martim permaneceu em silêncio por um longo tempo, os seus dedos a brincar com o cabelo solto dela. Vera, disse ele finalmente, a sua voz cheia de uma seriedade que ela raramente ouvia. Preciso de te dizer uma coisa. Algo no tom da sua voz fê-la apoiar-se no cotovelo para o olhar diretamente. O quê? Há 2 semanas recebi uma oferta. Uma oferta muito tentadora. O coração de Vera começou a acelerar. Que tipo de oferta? A Hamilton & Associates, em Nova York, quer que eu assuma a divisão internacional. Seria uma promoção significativa, um novo desafio. Ele fez uma pausa, os seus olhos a fixarem-se nos dela. E uma oportunidade de recomeçar num lugar onde ninguém nos conhece como chefe e empregada. Vera sentiu o mundo a girar à sua volta. Nova York. Eu só aceitaria se viesses comigo, disse ele rapidamente. Não como minha assistente, como minha parceira, como a mulher que eu amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de promessas e possibilidades aterradoras. Amas-me, sussurrou ela. Desesperadamente, confessou ele, virando-se de lado para a encarar completamente. Estou completa, irrevogável e perdidamente apaixonado por ti, Vera Muniz. E sei que é cedo, sei que é assustador, mas não consigo imaginar a minha vida sem ti. Vera sentiu as lágrimas a arder nos seus olhos. Martim, sei que é muito para processar, continuou ele, a sua voz a tornar-se ligeiramente desesperada. Sei que te estou a pedir para abandonares tudo o que construíste aqui. Mas, Vera, em Nova York, poderíamos ser apenas nós. Não haveria hierarquias, não haveria julgamentos, não haveria... Ela silenciou-o, colocando um dedo nos seus lábios. Amas-me mesmo? Perguntou ela, a sua voz a tremer de emoção. Mais do que pensei ser possível amar alguém, mesmo sabendo que sou teimoso, controlador e que tenho pesadelos com folhas de cálculo. Apesar da tensão do momento, Vera sorriu. Especialmente por isso. E mesmo sabendo que eu demoro 45 minutos a arranjar-me de manhã e que falo sozinha quando estou concentrada, Vera, disse ele, a sua voz a tornar-se mais séria. Eu amo-te por quem és, não apesar de quem és. Amo a tua dedicação obsessiva ao trabalho porque mostra a tua paixão. Amo como te preocupas com cada detalhe, porque mostra o quanto te importas. Amo como falas sozinha porque significa que a tua mente brilhante está sempre a funcionar. As lágrimas que ela vinha contendo finalmente transbordaram, rolando silenciosamente pelas suas bochechas. Eu também te amo, sussurrou ela. Tentei não te amar. Lutei contra isto com todas as minhas forças. Mas é inútil tentar não te amar, Martim Sanches. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o amanhecer. Lento, radiante e absolutamente deslumbrante. Então vem comigo para Nova York, pediu ele, puxando-a para mais perto. Vamos começar a nossa própria história, longe de tudo e de todos. E se não der certo? A pergunta saiu carregada de todos os medos que ela ainda tinha. E se der? Retorquiu ele. E se descobrirmos que somos ainda melhores juntos do que imaginamos? E se Nova York for apenas o primeiro de muitos capítulos da nossa história? Vera estudou-o no silêncio da suíte parisiense,
vendo nos seus olhos verdes toda a sinceridade, todo o amor, toda a esperança que ele lhe oferecia. E pela primeira vez na sua vida, decidiu ser corajosa o suficiente para aceitar a felicidade que lhe era oferecida. "Quando partiríamos?" perguntou ela. O sorriso dele alargou-se. "Isso é um sim? Isso é um convence-me de que não estou a enlouquecer completamente." Martim riu, um som rico e feliz que encheu o quarto de alegria. "Em 3 meses, tempo suficiente para organizar tudo, para nos despedirmos adequadamente de Barcelona e para planearmos o nosso futuro." "O nosso futuro", repetiu ela, testando as palavras. "Gosto de como isso soa." "Eu também." Eles ficaram deitados em silêncio por alguns minutos, a absorver a magnitude da decisão que acabaram de tomar. Vera sentiu uma mistura de terror e euforia a percorrer as suas veias. A sensação de estar a saltar de um penhasco, sem saber se havia uma rede de segurança por baixo. "Martim", disse ela finalmente, "há mais uma coisa que precisas de saber sobre mim." Ele apoiou-se no cotovelo, uma expressão preocupada a cruzar o seu rosto. "O quê?" "Sou a pessoa mais assustadora do mundo quando se trata de relacionamentos", confessou ela. "Vou questionar tudo. Vou ter momentos de pânico. Vou tentar fugir pelo menos 5 vezes antes de chegarmos a Nova York. E precisas de me prometer que não vais desistir de mim. Que quando eu enlouquecer, e eu vou enlouquecer, vais lembrar-me por que decidimos fazer isto." Martim inclinou-se para beijar a sua testa, um gesto terno que já se tornara familiar entre eles. "Vera Muniz", disse ele, a sua voz carregada de uma solenidade quase reverente. "Prometo-te que, quando enlouqueceres, vou segurar a tua mão. Quando questionares tudo, vou dar-te as respostas. E quando tentares fugir, vou mostrar-te todas as razões pelas quais vale a pena ficar. Mesmo que eu seja muito difícil?" "Especialmente se fores muito difícil", sorriu ele. "Mulheres fáceis nunca me interessaram." Vera riu por entre as lágrimas. "És impossível. E és perfeito", respondeu ela, puxando-o para outro beijo. Desta vez, quando fizeram amor, foi diferente. Havia uma nova urgência, uma profundidade emocional que transcendia o físico. Era a consumação não apenas dos seus corpos, mas de uma promessa mútua de futuro. Quando finalmente adormeceram, entrelaçados como 2 metades de um todo, Vera sonhou, pela primeira vez em anos, com possibilidades em vez de limitações. E 3 andares abaixo, na concierge do hotel, um homem discreto trabalhava durante a noite a organizar os detalhes de uma surpresa que Martim planeara para o dia seguinte. Uma surpresa que mudaria tudo entre eles para sempre. Porque Martim Sanches não era apenas um homem apaixonado. Era um homem apaixonado que finalmente encontrara a mulher com quem queria passar o resto da sua vida. E estava pronto para prová-lo da forma mais permanente possível. 3 meses depois, Bali, Indonésia. Vila Samadana. 6 da manhã. O som suave das ondas do Oceano Índico misturava-se com o canto matinal dos pássaros tropicais, enquanto Vera despertava lentamente na cama balinesa de teca esculpida à mão, envolvida por cortinas de linho branco que dançavam suavemente na brisa perfumada com frangipane e jasmim. A luz dourada do amanhecer filtrava-se pelas janelas abertas da vila, criando padrões hipnóticos nas paredes de pedra vulcânica. 3 meses. 3 meses desde Paris, desde as declarações de amor, desde a decisão de recomeçar juntos em Nova York. E agora estavam ali, na ilha mais paradisíaca do mundo, supostamente para as últimas férias antes da mudança. Vera sorriu, estendendo a mão para o lado da cama onde Martim deveria estar, mas encontrou apenas os lençóis quentes e um pequeno envelope de papel artesanal com o seu nome escrito na caligrafia elegante que aprendera a amar. "Meu amor, veste o vestido branco que está no armário e encontra-me no jardim às 7. Confia em mim.
M. Vestido branco. O coração de Vera começou a acelerar, com uma suspeita que não se atrevia a transformar em esperança. Caminhando até ao armário de madeira esculpida, ela encontrou o vestido mais deslumbrante que já vira. Seda pura, num tom branco perolado, de corte império, que fluía como água sobre o corpo, discretamente bordado com fios dourados, que capturavam a luz como estrelas. Era um vestido de noiva, mas não podia ser o que ela estava a pensar. Seria demasiado louco, demasiado cedo, demasiado impossível. Com as mãos a tremer ligeiramente, ela vestiu-se, deixando o cabelo solto em ondas naturais como Martin gostava, aplicando apenas um toque de brilho nos lábios. No espelho antigo de bronze, mal reconheceu a mulher que a olhava de volta, radiante, apaixonada, transformada pelo amor. O jardim da vila fora completamente transformado durante a noite. Um caminho de pétalas de frangipane brancas e rosas levava a um altar improvisado sob uma pérgola de bambu entrelaçada com orquídeas selvagens e folhagens tropicais. Velas flutuantes em recipientes de vidro criavam uma luz mágica, enquanto a vista deslumbrante do oceano servia como o cenário mais perfeito que qualquer catedral poderia oferecer. E ali, à sua espera no final do caminho, estava Martin. Ele usava um fato de linho branco que realçava o seu bronzeado mediterrâneo, o cabelo penteado para trás, e nos seus olhos verdes uma mistura de nervosismo e determinação que fez o coração de Vera parar completamente. Ao lado dele, um oficiante tradicional balinês sorria gentilmente, segurando um livro antigo de cerimônias. "Meu Deus!" sussurrou Vera, as suas mãos a voarem para cobrir a boca. Martin deu alguns passos na sua direção, estendendo-lhe a mão com um sorriso que misturava vulnerabilidade e esperança. "Antes que digas qualquer coisa", começou ele, a sua voz a tremer ligeiramente. "Sei que é loucura. Sei que é precipitado. Sei que devia ter perguntado primeiro, planeado contigo, seguido todas as convenções." "Martin", sussurrou ela, mas ele continuou. "Mas também sei que já perdi demasiado tempo da minha vida sem ti. Sei que quero acordar ao teu lado todos os dias durante os próximos 50 anos. Sei que quero enfrentar Nova York, enfrentar tudo como teu marido." Ele ajoelhou-se ali mesmo, no meio do caminho de pétalas, tirando do bolso uma caixa de veludo que fez Vera prender a respiração. "Vera Muniz", disse ele, abrindo a caixa para revelar o diamante mais deslumbrante que ela já vira. Um diamante solitário de corte vintage, engastado em platina, rodeado por pequenos diamantes que capturavam a luz da manhã como lágrimas de alegria. "Queres casar comigo? Agora, aqui, neste paraíso, com apenas o oceano e os deuses balineses como testemunhas?" O silêncio estendeu-se por uma eternidade. Vera olhou para o homem ajoelhado diante dela, o mesmo homem que a humilhara publicamente em Mônaco, que a cortejara com paciência incansável, que se declarara vulnerável em Paris, que agora lhe oferecia não apenas o seu coração, mas todo o seu futuro. "És completamente louco", disse ela finalmente. O rosto de Martin empalideceu ligeiramente. "Isso é um não? Isso é um devias ter me dito para arranjar as unhas", riu ela por entre as lágrimas que começaram a rolar pelo seu rosto. "Claro que é um sim, seu romântico incorrigível e idiota." O sorriso que iluminou o rosto de Martin poderia ter competido com o sol nascente. Ele levantou-se rapidamente, deslizando o anel perfeito no seu dedo, enquanto a puxava para um beijo que teria feito o próprio oceano suspirar de inveja. "Amo-te", murmurou ele contra os lábios dela. "Amo-te tanto que dói." "Eu também te amo", sussurrou ela de volta, mais do que pensei ser possível. A cerimônia que se seguiu foi íntima e profundamente emocionante. O oficiante balinês conduziu os rituais tradicionais da ilha, a troca de colares de frangipane, a queima de incenso para abençoar a união, as promessas
sussurradas em 3 línguas diferentes, sob a luz dourada do amanhecer. Quando Martim disse os seus votos, a sua voz cheia de emoção crua, Vera soube que encontrara não apenas o amor da sua vida, mas a sua alma gêmea. Vera, disse ele, segurando as suas mãos enquanto o oceano sussurrava a sua aprovação. Prometo ser o homem que mereces todos os dias, durante os próximos 50 anos. Prometo proteger-te, desafiar-te, apoiar-te e amar-te incondicionalmente. Prometo que, quando enlouqueceres, e ambos sabemos que vais enlouquecer, estarei lá para te lembrar que somos mais fortes juntos do que alguma vez fomos separados. Quando chegou a sua vez, Vera sentiu como se estivesse a falar não apenas para Martim, mas para todo o universo. Martim, disse a sua voz firme apesar das lágrimas, tu ensinaste-me que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo vale mais do que o medo. Prometo ser corajosa o suficiente para te amar completamente, para construir uma vida extraordinária ao teu lado e para nunca, nunca mais fugir da felicidade que merecemos juntos. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, e Martim a beijou como se fosse a primeira e a última vez, Vera sentiu algo a completar-se dentro dela, como se uma peça que faltava tivesse finalmente encontrado o seu lugar. Senhora Sanches, murmurou Martim contra os lábios dela, saboreando o som do novo nome. Vou levar algum tempo a habituar-me, sorriu ela, mas acho que gosto. O pequeno almoço de celebração foi servido no terraço com vista para o oceano. Frutas tropicais, bolos balineses, café aromático e champanhe francês. Falaram de Nova York, dos planos para o futuro, de como explicariam ao mundo que se tinham casado numa cerimônia surpresa em Bali. Não me importa o que as pessoas digam, disse Vera, brindando com um copo de champanhe. Pela primeira vez na minha vida, não me importa a opinião de ninguém além da nossa. E qual é a tua opinião, senhora Sanches? Perguntou Martim, aproximando a sua cadeira da dela. A minha opinião é que sou a mulher mais sortuda do mundo, respondeu ela, inclinando-se para o beijar. E que tu, meu marido impossível e romântico, me fizeste acreditar em contos de fadas. O nosso conto de fadas está apenas a começar, murmurou ele. E assim foi. Nas semanas seguintes, eles voltaram a Barcelona apenas a tempo de organizar a mudança para Nova York. A reação dos funcionários da Torre Sanches foi uma mistura de choque, inveja e admiração. Alguns suspeitavam que algo se passava, mas ninguém esperava um casamento tão romântico e precipitado. A imprensa de negócios teve um dia de campo com a história. O CEO solteiro mais cobiçado da Europa casa-se em cerimônia secreta. O romance que começou com um não público. De assistente à esposa, uma história de amor moderna. Mas para Martim e Vera, as manchetes eram irrelevantes. O que importava era o espetacular apartamento com vista para o Central Park que ele comprara para eles, o escritório de advocacia internacional, onde ela conseguira um cargo como consultora jurídica sênior, e as noites a explorar a sua nova cidade como recém-casados apaixonados. 6 meses após o casamento em Bali, enquanto caminhavam pela Times Square de mãos dadas, depois de assistir a um musical da Broadway, Vera virou-se para Martim com um sorriso que rivalizava com as luzes de neon à sua volta. Lembraste daquele não que eu gritei em Mônaco? Disse ela. Como poderia esquecê-lo? Riu ele. Foi o momento que mudou a minha vida. A minha também, admitiu ela, porque foi quando descobri que às vezes é preciso dizer não a todas as coisas erradas antes de se poder dizer sim à coisa certa. E eu sou a coisa certa? Perguntou ele, puxando-a para mais perto enquanto as pessoas corriam à sua volta. És a coisa mais certa que já me aconteceu, respondeu ela, preparando-se para o beijar ali mesmo, no meio do cruzamento mais movimentado do mundo. E enquanto se beijavam sob as luzes de Nova York, rodeados pelo caos e pela energia da cidade que nunca dorme,
Ambos sabiam com absoluta certeza que tinham encontrado não apenas o amor, mas um lar. Porque às vezes, o não mais importante da sua vida é aquele que o leva diretamente ao sim, que mudará tudo para sempre. E o grito que ressoou em Mônaco naquela noite transformara-se no sussurro mais doce já ouvido sob as estrelas de Bali. Aceito.